Olá, uma ótima noite para você aí de casa, tudo bem? Está no ar o Aparecida Debate para que você se informe e forme a sua opinião. Do meu lado, meu amigo Renato Dias. Boa noite, Renato. Boa noite, Eduardo. Boa noite para você aí também de casa. E hoje o programa fala sobre cigarros eletrônicos. Em abril deste ano, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária ratificou a proibição aos cigarros eletrônicos no Brasil, algo que já é mantido desde 2009. Apesar da proibição, os cigarros eletrônicos não são difíceis de se encontrar. O fácil acesso ao equipamento fez com que o número de usuários aumentasse 4 vezes no Brasil em um período de 4 anos. Eram 500 mil em 2018 e em 2022 saltou para 2.200.000 usuários, segundo o IPEC. Um crescimento prejudicial para a saúde do brasileiro. O tabagismo causa a morte de mais de 8 milhões de pessoas no mundo anualmente. Os prejuízos à saúde custam mais de 125 bilhões de reais, de acordo com o Instituto de Educação e Ciências em Saúde. Se a indústria do tabaco havia desacelerado nos últimos anos, agora há o medo de ela retornar, dela voltar a crescer com cigarros eletrônicos, que incluem os vapes. E sobre este alerta, convidamos para começar a nossa conversa de hoje o Dr. Paulo Correia, que é coordenador da Comissão Científica de Tabagismo da SBPT, que é a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Doutor, boa noite. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Renato. Boa noite, Eduardo. É um prazer estar aqui com você e com o seu público. E é importante a gente tirar as dúvidas e, inclusive, eliminar algumas falácias que têm sido colocadas. Na minha primeira fala, eu já começo nesse sentido. Doutor, e após todos esses dados que a gente acabou de falar aqui, a primeira pergunta que fazemos para o senhor: quantos vapes podem ser prejudiciais à nossa saúde? São muito prejudiciais, mas começando então por aqueles dados iniciais, a gente deve dizer que essa pesquisa do IPEC tem sido utilizada pela indústria do tabaco, pelos fabricantes, não é, para dizer que existe, digamos assim, um descontrole, então vamos liberar cigarro eletrônico. Não é assim. As pesquisas oficiais, nós temos 2 pesquisas oficiais, o Vigitel e o Covitel. Então, o Vigitel, nós temos dados de 4 anos consecutivos, mostrando uma estabilidade e até uma tendência à queda do número de usuários de cigarros eletrônicos. Então, não, esses dados de que eram 500 mil e passou a ser 2 milhões são dados falsos, não isso que mostram as pesquisas, e o Covitel mostra a mesma coisa que o Vigitel, inclusive são operacionalizados pela mesma plataforma de realização, que é uma plataforma isenta de conflitos de interesse, o que a gente não pode, infelizmente, falar da outra. Outro aspecto é que o tabagismo convencional dá prejuízo de 153,5 bilhões ao ano. Então, cada vez que se estuda, se chega a mais prejuízos. E esses prejuízos têm a ver com as doenças. O cigarro convencional e o cigarro eletrônico causam as mesmas doenças. E o pior é que a gente sabe que o uso do cigarro eletrônico, ele triplica ou quadruplica a iniciação do cigarro convencional, de forma que a pessoa fique exposta aos 2 meios químicos, e as substâncias são diferentes desses 2 meios químicos, e elas se somam para aumentar o risco de doenças. Assim é que um estudo importante nos Estados Unidos, chamado Inhanis, mostrou que as pessoas que usam cigarros eletrônicos também têm risco de apresentar derrame. Mas vejam vocês, o derrame nos usuários de cigarros convencionais, na amostra do Inhanis, aconteceu aos 59 anos de idade em média, enquanto que nos usuários de cigarros eletrônicos aconteceu aos 48. Então vejam bem, 11 anos antes. Então vejam o grande impacto econômico negativo para a nossa sociedade da liberação dos cigarros eletrônicos. Então a gente tem a regulação da Anvisa, que é a regulamentação 855, que mantém proibida e deve assim ser mantido pelo Congresso Nacional. Pelo que o senhor explicou, doutor Paulo, boa noite, muito obrigado pela presença. Quem lucra é só a indústria do tabaco, né? Exatamente. Então isso a gente tem que estar bem claro para a população. A única pessoa que defende cigarro eletrônico, o único ente é a indústria e as pessoas que estão aliadas à indústria. Não existe para a sociedade brasileira, a gente dizia
até pouco tempo atrás, se o cigarro convencional fosse inventado no século XXI, ele nem existiria. Então, vejam bem, inventaram um outro cigarro no século XXI e a indústria está aí fazendo lobby em Brasília e tudo mais para poder passar cigarro eletrônico para termos mais um problema de saúde pública no Brasil. Acabou de sair um estudo recente, então eu falava no início da entrevista que o cigarro tradicional dá 153,5 bilhões ao ano, e isso é uma estimativa grosseira. Um grupo de pesquisadores resolveu estudar a DPOC. A DPOC é o nome que nós, pneumologistas, chamamos a bronquite crônica e o enfisema, aquela tosse com falta de ar que a pessoa que fumou durante muitos anos tem, e eles estimaram com dados oficiais do governo, do INSS, etc., né, que o tabagismo convencional, por via apenas a DPOC, dá 240 bilhões, Eduardo, de prejuízo por ano para o Brasil. Então, imaginem o tamanho. Então, assim, o lucro é privatizado e o prejuízo é socializado. A indústria em Brasília está falando que arrecadaria, entre aspas, 7,5 bilhões de reais com a liberação de cigarros eletrônicos. Esses 7,5 bilhões que são superestimados vão para o bolso da indústria e o prejuízo fica para a sociedade brasileira. Doutor, a SBPT é uma das signatárias de um documento contra a regulamentação dos vapes, né? O que significaria regularizar o consumo dos vapes aqui no Brasil? Mandar a mensagem errada em termos de saúde pública. Os cigarros eletrônicos, eles não são produtos seguros e eles estão associados à iniciação no cigarro convencional, de modo que a regulamentação que existe, ela é a proibição. Então, liberar a fabricação, o consumo e tudo mais, ela dá aquele efeito de porteira. Muitas pessoas não experimentam porque é proibido e também porque existe esse efeito de modelamento da sociedade. Então vejam vocês, ok, a gente tem que admitir que a nossa fiscalização no Brasil é deficitária. O Brasil parece mais um continente e a gente tem contato quase com todos os países aqui da América do Sul, menos 2. Não é? Então, assim, o Brasil é um continente, então o contrabando é possível entrar com cigarros eletrônicos no Brasil. Mas vejam, por exemplo, o que acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, onde não é proibido, as indústrias podem submeter lá um processo, fazer uma PMTA, que é um processo de legalização do seu cigarro eletrônico. Vejam, outra coisa importante, mesmo lá nos Estados Unidos, onde você pode legalizar o produto, 85% a 90% do mercado é de cigarros eletrônicos ilegal. E mesmo com as nossas dificuldades aqui de fiscalização, gente, nós temos prevalências, ou seja, taxas de utilização de cigarro eletrônico 10 vezes menores do que nos Estados Unidos. Então, a presença dessa regulamentação da Anvisa proibindo fez com que a gente tivesse 10 vezes menos uso de cigarro eletrônico no Brasil. Quer dizer, é um case de sucesso. Pode melhorar? Sim, pode melhorar. Tem espaço para melhora, mas a proibição está sendo efetiva em proteger a saúde e pode melhorar ainda mais. Doutor, no cigarro convencional nós temos aqueles que são chamados fumantes passivos, né? Que ao inalar a fumaça do cigarro, acaba contraindo também, desenvolvendo doenças que são comuns aos fumantes. Acontece o mesmo com cigarros eletrônicos? Só quem fuma sofre os males dos vapes? É uma excelente pergunta, Eduardo. Essa é uma das coisas que a gente precisa melhorar a educação da população brasileira e é necessário também que os órgãos oficiais investam em campanhas. Algumas têm sido feitas chamando a atenção que as leis de ambientes livres de fumo, elas se aplicam também aos cigarros eletrônicos. Então, nossos jovens não podem fumar, né, na balada, em ambientes fechados. As mesmas leis se aplicam e temos várias vigilâncias sanitárias no Brasil, no Nordeste, no Rio de Janeiro, em vários locais, que já estão fazendo campanhas educativas nesse sentido. O tabagismo eletrônico gera, sim, substâncias químicas que vão para as pessoas
que estão em volta delas. Então, por exemplo, para produzir a fumaça, sim, gente, a fumaça no cigarro eletrônico, essa coisa de falar que é vapor, é para dizer que é vapor de água, é linguagem enganosa da indústria, não. O cigarro eletrônico é um meio químico que produz uma fumaça cheia de substâncias químicas, metais pesados e substâncias cancerígenas. Por exemplo, o propileno glicol e a glicerina vegetal geram formaldeído ou formol, aquilo que usa para embalsamar cadáver nas faculdades de medicina. Então, o formol é um cancerígeno grau 1 para os seres humanos. Existem outras substâncias, como o benzeno, né, que é formado. Um cigarro eletrônico comum nos Estados Unidos com 4 letrinhas tem ácido benzoico e isso vira benzeno, que também é uma substância que é cancerígena. O propileno glicol gera óxido de propileno, que é exalado para o ar e vai para a pessoa que não fuma, que também é um cancerígeno. Então, os cigarros eletrônicos também têm o problema de tabagismo passivo. Essa fumaça, evidentemente, é muito menos estudada, porque o cigarro eletrônico é relativamente recente, mas a gente já sabe que ela é tóxica e, portanto, as leis de ambientes livres de fumo existem para proteger também os fumantes passivos de cigarros eletrônicos. Cigarro eletrônico não pode ser fumado em ambientes fechados. Doutor, a gente pode dizer que com a chegada dos vapes andamos para trás em todo o trabalho que foi feito aqui no Brasil para combater o tabagismo? A gente não pode dizer que andamos para trás. Eu acho que se tivesse sido passada uma lei no Congresso Nacional liberando o cigarro eletrônico, a gente diria que é um grande retrocesso. Então eu acho que a sociedade brasileira tem um grau de amadurecimento muito grande, as pessoas já conseguem identificar com muita clareza que o único ente que está trabalhando e fazendo isso é a própria indústria e patrocinando vários tipos de campanhas nesses veículos, principalmente esses veículos são chamados de publis, não é? Quando os veículos recebem um dinheiro de indústrias e dão uma roupagem jornalística. Então essas publis têm sido utilizadas pela indústria do tabaco para disseminar informações erradas. Então a coisa certa é o que o Brasil está fazendo, é manter os cigarros eletrônicos proibidos e até mesmo a gente poderia discutir depois, mais tarde, a gente pode querer mais, a gente pode ter avanços em relação ao tabagismo convencional e uma das coisas que a gente deve fazer melhor é aumentar os preços dos cigarros convencionais, já que o governo está precisando de arrecadação, aumentar o preço dos cigarros convencionais traria mais recursos para o governo, já que a conta não fecha. 7 bilhões de arrecadação e 153,5 de gasto. Doutor, me parece, tá? Pegando 40 anos atrás, o que era o tabagismo, o cigarro convencional aqui no Brasil, para o que é hoje, o Brasil sim avançou muito. Basta olhar o número de fumantes, né? Caiu bastante nessas últimas 4 décadas. Mas com a entrada dos vapes, o Brasil deve trilhar um caminho diferente para combater o tabagismo? Muda um pouquinho a estratégia? É lógico que a gente precisa falar com quem consome esses produtos, e quem consome majoritariamente é o público jovem, menor de idade, até 24 anos e depois até 39 anos de idade. Então nós temos que fazer campanhas e atingir o jovem onde ele está. Onde que o jovem está? Ele não está na televisão e no rádio, ele está na rede social. Então nós temos que fazer campanhas com linguagem de jovem adequada para jovem. Por exemplo, a Truth Initiative nos Estados Unidos tem uma campanha de descarte o seu JUL, jogue fora o seu JUL de maneiras criativas. Então o menino está jogando basquete na quadra, por exemplo, ele põe o JUL debaixo da cesta, ele faz a cesta e a bola de basquete cai e destrói o JUL. Outro joga o JUL na caçamba e aí o pessoal está jogando o entulho da obra e joga. Então a gente tem que fazer isso. O que a gente precisa fazer, e até uma discussão que a gente pretende encampar tanto do ponto de vista com o Ministério da Saúde, mas também no Congresso Nacional, é que já que a gente está falando que cigarro é um produto que é tóxico e que no século XXI ele não ia ser liberado, a gente tem que partir para poder fazer atuações para eliminar o cigarro. Então, assim, diminuir o número de pontos de venda de cigarro, eliminar a venda de cigarro de
proximidades de escola, então tem muita coisa para ser feita nesse sentido. E isso tem sido chamado internacionalmente de endgame policies. Então a gente tem que pensar no Brasil, né, já passou da hora. A gente tem uma taxa muito pequena, como você falou, Eduardo. Então nós temos que avançar, porque toda morte causada por cigarro é uma morte inaceitável. O cigarro é uma caderneta de poupança de doença que só traz sofrimento, gasto, incapacidade e morte. E é inaceitável que a sociedade brasileira, com toda a ciência que se tem hoje em dia, continue tolerando o lucro das indústrias à custa de vidas humanas. E é responsabilidade do governo. Lembrem-se que na Constituição Cidadã diz: saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Então a Constituição Cidadã de 1988 está dizendo para o nosso governo: governo, você está sendo omisso na sua função de proteger a saúde dos nossos cidadãos. Doutor, nosso tempo está acabando. Só uma última pergunta, rapidamente, por favor. É um produto consumido predominantemente por jovens ou também atinge os outros públicos? É predominantemente por jovens, então isso é uma questão de inequidade que a gente diz. Então a indústria consegue acessar os jovens, né? Então ela diz que fumar é uma decisão adulta, mas ela vicia a pessoa antes da pessoa ser adulta, né? Então, depois que a pessoa está adicta, qual é a chance que ela tem, né? Então, o cérebro dela não tem capacidade ainda para poder fazer uma escolha adulta, e a escolha vai ser da dependência química. Então, a gente tem principalmente pessoas de até 18 anos utilizando, depois de 18 até 24 anos e 24 a 39. O que é preocupante dos cigarros eletrônicos é que o desenvolvimento da dependência é muito mais rápido. Então a gente vê hoje jovens com 2, 3 anos de utilização de cigarros eletrônicos consumindo o que seria equivalente a 3, 4, 5 maços de cigarros convencionais. E a gente via esses grandes fumantes que a gente chama, só com muitos anos, com décadas de consumo do cigarro tradicional. Então, por isso que a gente deve manter a proibição dos cigarros eletrônicos, não devemos tolerar políticos em Brasília que querem fazer o jogo da indústria e devemos avançar e regulamentar, restringir cada vez mais a venda do produto letal que veio do século XX e chama cigarro convencional. Doutor, cada um fazendo a sua parte, né? Governo federal, governo estadual e municipal e também a própria sociedade, claro, né? Cabe aos pais aí dentro de casa educar os filhos para que eles não façam essa opção, uma péssima escolha, pelo que a gente já mostrou aqui nesse primeiro bloco do Aparecida Debate de hoje. Muito obrigado, viu, pela presença, seja sempre bem-vindo aqui à TV Aparecida, uma ótima noite. Obrigado, Renato e Eduardo. Para os pais fica a dica, né, naquela rede de streaming com N vermelho, um episódio chama Big Vape, são 4 episódios apenas, ele mostra como é que foi a história da Juul nos Estados Unidos. Então ele mostra como é que eles enganam os jovens, o jovem utiliza o produto dizendo assim: eu não sabia que tinha nicotina, eu achei que era só uma fumacinha, que era só um vapor de água. Então, droga é conversa de cozinha, né? Eu peço aos pais, mães, tios, avós, que estão nos assistindo, assistam com seus filhos, sobrinhos e netos e netas e mostrem para ele o quão lesiva é essa indústria que fabrica esses dispositivos. Doutor, muito obrigado, viu, pela participação com a gente nesta noite aqui na TV Aparecida. Uma ótima noite, uma ótima semana. Obrigado, da mesma forma. Abraço. Estamos de volta com o Aparecida Debate nesta terça-feira falando sobre os cigarros eletrônicos. Apesar da proibição da Anvisa, tramita no Senado um projeto de lei que regulamenta o consumo e o comércio de cigarros eletrônicos. O argumento da senadora responsável, Soraya Tronic, é de que a regulamentação traria recursos devido à taxação dos cigarros eletrônicos. Sobre esta complexa legislação brasileira, a gente vai conversar agora com a doutora Juliana Rassi, presidente da Comissão de Direito Médico da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, de São Paulo. Doutora, boa noite, muito obrigado pela presença aqui, ter aceitado o nosso convite para debater um tema tão importante nos dias atuais. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, boa noite, o prazer é meu estar aqui, muito bom falar com vocês. Bom mesmo. Doutora, por que esse debate sobre a regularização dos vapes no Brasil se faz tão amplo? Então, essa questão dos vapes, ele é um problema crônico, né? No Brasil tem ganhado um destaque muito grande por conta desse aumento significativo de consumo
né, principalmente entre os jovens, e a gente tem aí uma preocupação crescente com a saúde pública. Então, apesar dessa proibição da Anvisa, a gente sabe que essa comercialização ilegal desses dispositivos ela é ampla, né, e aí nisso a gente evidencia um desafio aí por parte da fiscalização e até um controle aí desse mercado. Então, é por isso que nasce esse debate acerca dessa regulamentação ou não dos cigarros eletrônicos. É um desafio muito grande para todos nós, né? Doutora, boa noite. Agora, a responsável pelo projeto no Senado diz que a regularização ajudaria o país a taxar algo que vem sendo vendido irregularmente, né? Isso pode ser realmente uma saída do ponto de vista jurídico? Essa discussão pode acontecer. Sim, a gente sabe que isso pode ser uma saída, né? A gente sabe que, apesar de tudo, a facilidade de acesso a isso é grande, né? Então, a gente tem uma facilidade de acesso a esses dispositivos, né? Isso está aliado a uma percepção equivocada de que são menos ainda prejudiciais aos cigarros tradicionais. A gente tem esse conceito ainda, né? E isso acaba intensificando essa discussão sobre a necessidade de regulamentação para proteger, né, a saúde pública e controlar o consumo. Então, isso é um fato que de fato traz à tona essa discussão, né? E aí a regulamentação dos vapes, ela permitiria ao governo estabelecer padrões de qualidade, restringir a venda para menor de idade, né, implementar aí campanhas educativas sobre os riscos associados, e a regularização disso, ela possibilitaria que a gente pensasse numa tributação desses produtos, a fim de que se gerasse uma receita que poderia ser direcionada para programas de saúde pública. Só que a gente tem que lembrar que essa regulamentação, ela teria que vir acompanhada de medidas muito robustas, muito eficazes de fiscalização e controle, porque senão essa regularização, essa legalização, ela vai acabar resultando em aumento de consumo, novamente, aí, especialmente entre os jovens. Então, a gente acaba não resolvendo, né, toda essa questão que está por trás da utilização aí dos vapes. É justamente sobre isso que eu queria perguntar para a senhora, doutora. Os cigarros eletrônicos, eles são proibidos hoje pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas é fácil a gente encontrar por aí para comprar um vape, né? A gente encontra facilmente. Por que o combate é tão difícil assim? Por que se fiscalizar isso se torna tão difícil assim? Então, a gente tem um mercado informacional robusto, é muito fácil achar isso, a gente acha isso em bares, a gente acha isso na rua, a gente acha isso na praia, é muito acessível. Então, eu vejo assim que o mercado informacional, ele é robusto, né? A gente tem um mercado paralelo bem estabelecido que facilita essa distribuição de venda. A gente também tem uma escassez de fiscalização, então, infelizmente, a nossa fiscalização ela acaba sendo insuficiente, porque os nossos recursos são ilimitados, né? A gente tem também aí desafios logísticos, né? E isso torna mais uma vez a nossa fiscalização eficaz em todo o território nacional. Então, principalmente assim, em áreas muito dispersas, torna mais ainda difícil a fiscalização. E, infelizmente, a demanda ela é crescente ainda entre os jovens, né? E aí isso acaba incentivando comerciantes a oferecer esses produtos, mesmo que ilegalmente. E aí a gente ainda tem que levar em consideração a nossa internet, né? O nosso meio digital que cada dia cresce mais. E a gente tem essa facilidade de acesso online. Então, a venda pela internet, ela torna a fiscalização mais complexa ainda. Não só de vapes, mas de tudo. A gente consegue acessar tudo hoje pela internet, comprar tudo, até hormônio. Então, isso acaba permitindo que os consumidores adquiram esses vapes de fornecedores até internacionais ou nacionais que operam fora do alcance das autoridades. Doutora, mesmo quando há algum tipo de punição, ela é adequada para combater algo que vicia e também prejudica a saúde? Então, a gente vê hoje, assim, pela realidade do que está acontecendo, que essas penalidades elas acabam sendo insuficientes. A gente vê hoje dentro de restaurantes, muitas vezes dentro de locais ali de salões de festas, a gente vê hoje dentro de, vamos usar o termo popular, balada, a gente vê o uso de vapes hoje, né? E a gente vê o olho, a gente faz vista grossa. Então, a gente não tem hoje dentro do comércio uma fiscalização, e eu vejo que a penalidade vigente hoje, né, para venda ilegal de vapes, ela ainda é insuficiente, tanto que ela não consegue deter nem a comercialização, nem o consumo disso. Então, essa falta de punição mais severa e uma fiscalização eficaz
ela acaba contribuindo para a perpetuação desse mercado ilegal, né? E, por outro lado também, a gente tem que levar em consideração que acabamos não investindo aí em campanhas educativas abrangentes, né? A gente acaba não conscientizando a população sobre esses riscos associados aí ao uso dos cigarros eletrônicos. De vez em quando sai alguma notícia gritante, né, do mal que isso causa. O próprio cigarro hoje, quando ele é comercializado, a gente tem aquela obrigação de colocar na embalagem: cigarro causa câncer, cigarro causa impotência. Mesmo assim, a gente sabe que o consumo não caiu, né, mas falta ainda intensificar um pouco o risco do vape, que até onde eu sei, muitas vezes ele acaba sendo até mais grave do que o uso do cigarro. A senhora acha que se investiu pouco na prevenção e a hora que abrimos os olhos, os vapes já estavam tomando conta praticamente de grande parte da nossa juventude? Demorou muito para agir nesse sentido? Eu vejo que sim. O vape ele entrou como algo assim inofensivo, né? Até porque ele não tem aquele odor do cigarro, ele é algo que ele agrada, ele tem um odor agradável, não chama atenção, então você não tem mais aquela obrigação muitas vezes de ter que sair do local para fazer uso, ele é discreto, né? Ele tornou ali um acessório indispensável para quem quer fazer o uso dele, ele é agradável, né? Para quem busca isso, ele não incomoda. Então ele acabou se acomodando fácil ali, principalmente entre os jovens. Doutora, qual pode ser a saída, falando em legislação, para resolver essa questão dos vapes aqui no Brasil? Eu vejo que assim, a conscientização ela é muito importante, né? Principalmente eu vejo que a educação ela é um braço muito importante dentro de uma nação, então a gente não pode nunca deixar isso de lado. Então campanhas educativas mais pesadas, né? Então a promoção aí de iniciativas de conscientização sobre os riscos, né? Focar principalmente aos jovens, que é o público mais vulnerável, é o público que mais acessa isso, né? E a porta de entrada muitas vezes para outras drogas, né? E o vapor a gente sabe que ele tem todo esse malefício, mas a gente tem uma gama de drogas, inclusive, né? Entre esse público, a gente pensar numa regulamentação rigorosa, então normas claras para, se for regulamentar realmente isso, né? Para produção, comercialização, consumo, né, restrição de idade, local de uso, de fato ter uma regulamentação bem restrita e rigorosa, né, pensar na questão da tributação específica, né, destinada à arrecadação para programas inclusive de prevenção e tratamento de tabagismo, a gente tem que pensar nisso, né, fortalecer a fiscalização, então direcionar recursos, né, inclusive para capacitar autoridades responsáveis pela fiscalização para combater de forma eficaz o mercado ilegal. E a gente também pensar aí, né, fora da caixinha um pouquinho, mas em parcerias internacionais, e colaborar com outros países, né, para compartilhar informações, estratégias aí de sucesso no uso, né, no controle do uso de cigarros eletrônicos, e também trazer de fora as estratégias, né, a experiência que eles têm com esse tipo de produto lá fora, né, quem está um pouco à frente de nós, também trazer um pouco, né, agregar um pouco aqui dentro desse conhecimento também, que a gente possa, né, trazer. Doutora, assumindo um pouquinho o papel de advogado, e a senhora advogada, né? Os defensores da regulamentação da liberação, da venda e do consumo dos vapes é de que aumentaria a arrecadação do país, né? Ou seja, a indústria se cobraria por aquilo que se está fazendo hoje de uma forma ilegal. Justifica o gasto posterior que temos aí com a saúde pública, onde se gasta muito para tratar os malefícios provocados pelo tabagismo, e não é diferente, né? Se a gente fala do cigarro convencional do cigarro eletrônico. Não é. A gente tem que pensar que hoje no país, a gente trata a doença, a gente não foca em tratar a saúde, né? A gente atua de uma forma não preventiva, a gente tem que partir de uma promoção à saúde. Então eu vejo que o país ele não tem que incentivar o uso desse tipo de substância, ele tem que incentivar campanhas em que você priorize a saúde, sempre a saúde, né? Inclusive as operadoras de plano de saúde hoje, eu atuo na área de saúde, elas têm incentivos financeiros por promover a saúde, por implementar programas de promoção à saúde. Elas têm pontos hoje que acabam refletindo no aspecto financeiro delas. Então não tem por que a gente fazer o caminho inverso hoje
de regulamentar algo que vai trabalhar de forma contrária ao que a gente hoje busca, que é focar na saúde, não focar na doença. Então, você vai fazer uso disso hoje, ok, vou arrecadar, né, vou ter a tributação e tudo, mas eu vou ter uma série de custo hoje para a saúde, tanto pública quanto privada, e vou afetar aí a longevidade da população hoje, que é algo que eu estou lutando tanto dentro da medicina e da saúde para tornar ela maior. Então, eu vou trazer aí, vou atuar na contramão do que a gente busca hoje, sem dúvida. Doutora, só para a gente finalizar, até agora no Aparecida Debate, a gente percebeu quanto mal faz, né, o consumo do cigarro eletrônico, assim como o tabagismo, o cigarro convencional. Então, para a senhora deixar uma mensagem final para os jovens, que são a maioria que consomem os vapes aqui no Brasil, mas também os adultos acabam consumindo também, mas para os pais, para essa educação dentro de casa, para que possam inibir esse tipo de consumo que só vai fazer mal para a saúde do adolescente, do jovem, enfim. Eu penso que desmistifiquem, não fujam do assunto, tragam à tona esse assunto, contem toda a história do começo ao fim e deixem muito claro, né? Fiscalizem, não façam vista grossa, né? Não incentivem, acho que tem que partir do exemplo. Não é aquela questão, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Então, dê o exemplo desde de você, né? E a gente tem aquela máxima que é de pequenino que se aperta o pepino. Então, corrija desde cedo, porque mais tarde o seu filho vai te agradecer. E a gente tem que hoje trabalhar a saúde. O Brasil hoje, e o país, a nação como um todo, ela está focada hoje numa longevidade muito maior. A gente hoje tem que tratar a saúde. Os casos de câncer hoje, agora falando de oncologia, eles estão aumentando exponencialmente a cada ano pelo estilo de vida que a gente leva. Não só pelo uso, nem só pelo tabagismo, mas por tudo, por alimentação, por tudo que a gente tem ao nosso redor. Então não tem por que a gente agregar questões que vão piorar esse cenário hoje. A gente tem que hoje adotar meios de vida muito mais saudáveis que possa melhorar esse cenário hoje que a gente tem. Então, nada que vier de fumo, né, de meios assim, cigarro, seja eletrônico, não seja, nada disso vai ser benéfico à saúde, sem dúvida. Ainda mais que os casos de câncer hoje, né, talvez sejam realmente os mais altos da saúde em nosso país e vindos também do tabagismo, então não faz sentido... Ou principalmente do tabagismo. Ou principalmente, então não faz sentido uma arrecadação em cima de um produto que provoca tanto mal e tanto gasto na saúde posteriormente. Exatamente. Doutora Juliana, muito obrigado, viu, pela entrevista, pela conversa com a gente aqui. Uma boa noite. Boa noite, eu que agradeço o convite, foi um prazer. Boa noite, prazer foi todo nosso, seja sempre bem-vindo aqui na TV Aparecida. Obrigado, doutora. Voltamos agora com o Aparecida Debate e no programa de hoje nós falamos sobre cigarros eletrônicos. E uma das preocupações relacionadas aos vapes é o impacto que eles causam em crianças e adolescentes, já que o produto é considerado descolado e possui sabores que disfarçam o gosto da nicotina. O movimento que quer dialogar com esses jovens e explicar os malefícios do cigarro eletrônico é o Vape Off, da Fundação do Câncer. Nós vamos falar agora com o Dr. Alfredo Scaff, ele que é médico epidemiologista e representante do movimento Vape Off, está aqui com a gente. Doutor, boa noite, muito obrigado por aceitar o convite aqui do Aparecida Debate. Boa noite, estou à disposição. Doutor, qual a dificuldade de convencer os jovens a evitarem o uso do vape? Olha, como você falou no início, primeiro eu queria dar uma boa noite a todos que nos ouvem, né? Eu acho que é super importante essa nossa discussão. E como você disse no início, o vape, ele se travestiu de uma modernidade, né? Os aparelhinhos do cigarro eletrônico, se você colocar no estojo de um adolescente, ele vai ficar parecido com uma caneta, vai ficar parecido com uma tesoura, vai ficar parecido com um pendrive e assim por diante, né? Então ele se perde no meio dessas coisas, né? E isso daí parece que é uma coisa mais moderna, né? E ficou cool, ficou uma coisa jovem, ficou uma coisa bacana entre os jovens. Na verdade, o vape, o cigarro eletrônico, é uma forma nova de viciar os jovens e os adolescentes ao hábito de fumar, ao hábito de ingerir o tabaco. Eu queria lembrar a todos que fumar
é uma doença classificada pela Organização Mundial de Saúde e é uma doença pediátrica. Quem pega essa doença são os jovens e os adolescentes, que é quando se começa a ficar adicto ou viciado em nicotina, né, que é a principal droga que vicia no cigarro. Né? Doutor, boa noite. Eu queria até fazer uma relação lá com a década de 1970, 1980, quando para os jovens daquela época era moda, né? O cigarro, inclusive o cigarro tradicional tinha propaganda na televisão, era amplamente divulgado, né? Depois vieram as proibições, inclusive para fumar em ambientes fechados. Há uma relação com os dias de hoje com vapes, podemos dizer assim? Perfeita a tua colocação, é exatamente isso, né? A indústria do tabaco, ela é uma indústria milionária, bilionária ao longo da história, e no Brasil, o Brasil é um dos principais e é o maior produtor de tabaco do mundo, né? Ele é o maior exportador. Essas campanhas que você falou ao longo dos anos 80 e 90, principalmente, elas são talvez a campanha de saúde pública mais vitoriosa que o Brasil já teve. No final dos anos 80, quase 40% da população adulta brasileira fumava. Hoje está em torno de 10%, talvez um pouquinho menos de 10% da população fuma. Isso é uma vitória, assim, enorme. Eu acho que todos que estão nos ouvindo, que têm uma certa idade, assim como eu, vão se lembrar que se fumava em avião, gente. Vocês imaginam o que é entrar alguém com cigarro hoje dentro do avião, pegar um isqueiro e acender um cigarro dentro do avião? Essa pessoa vai ser presa dentro do avião, né? Ninguém aceita mais que alguém acenda um cigarro dentro de um cinema, dentro de um restaurante. Essa pessoa vai ser convidada a sair do cinema e do restaurante. Isso é uma conquista da nossa sociedade, uma conquista de civilização. O vape, ele foi travestido primeiro com uma discussão que o vape poderia ser usado para parar de fumar. Isso é uma enganação. Nós não temos nenhuma evidência de que a pessoa que fuma o vape para de fumar o cigarro tradicional e depois para de fumar o vape. O que nós temos evidência é que a pessoa fuma o vape, quando acaba a bateria do vape ou o líquido que tem dentro do cigarro eletrônico, ela pega, compra um cigarro normal e fuma. Então ela passa a fumar as duas coisas, piora a situação, não é? E é isso mesmo. Então, do mesmo jeito que nós fizemos muitas campanhas nos anos 80 e 90 para parar de fumar, nós temos que fazer isso agora também. E isso não é só campanha educativa, que são super importantes, que é o que o movimento Vape Off da Fundação do Câncer traz, mas é super importante também o controle e a coibição do uso, né? Vape é fumo, é a mesma coisa que a pessoa fumar. Eu posso fumar vape num restaurante porque é só vapor de água que sai daquilo. Não, senhor. Ali tem mais de 2.000 substâncias que estão saindo naquela fumaça. Então, vape é igual a fumar. Botou outro nome para parecer que é outra coisa, mas não é. A pessoa fica viciada do mesmo jeito, faz mal do mesmo jeito. Ô, doutor, como é que tem sido a aceitação nas comunidades em que vocês têm conversado aí sobre o Vape Zero? Olha, o que nós estamos construindo, né, na Fundação do Câncer é um trabalho de longo prazo. Isso é uma maratona que nós estamos fazendo, né? Então, nós começamos este ano com o movimento, nós estamos chamando de movimento Vape Off, e a ideia é nós chegarmos exatamente nos jovens e nos adolescentes, que é por onde se começa o hábito de fumar, né? Falar com jovem e adolescente não é fácil, né? Eu, com as minhas filhas e com a geração delas, tem uma distância enorme para a gente conseguir conversar. Você até explica, as pessoas até entendem, mas mudar um comportamento a partir disso não é fácil. Então, o movimento Vape Off, qual é a ideia e o que nós estamos organizando e iniciamos a fazer? É usar os próprios jovens para, através de um desafio universitário, eles construírem projetos de levar a outros jovens, né, essa disposição de parar de fumar, seja o cigarro tradicional, seja o vape, e quem não fuma, não fumar mais. Eu queria trazer um número aqui que é muito assustador. Na última pesquisa que foi feita, né, em torno de 20% dos jovens e adolescentes
ou fumam ou já fumaram vape. Então, 1 em cada 5 jovens fumam vapes. Isso é uma quantidade de gente enorme na nossa população. Isso dá quase 2 milhões de pessoas, é quase a população de um país como o Uruguai, né, que fuma vape no Brasil entre jovens e adolescentes, né? Então, é esse público que nós queremos alcançar com o movimento Vape Off e com o desafio universitário, que é através de grupos de universidades, levar esses grupos, iniciar um trabalho junto a jovens e adolescentes, seja da própria universidade, seja do ensino médio, né, que também se usa muito vape no ensino médio, né, por onde se começa, né, de cessar o uso do vape, de parar o uso. E aí tem uma outra coisa também, né? Vape, além de todo o malefício para a saúde, é caro, né? Não é um brinquedinho barato, não é uma coisa que você... um dinheiro qualquer. Você vai gastar um dinheirão que, se você guardar, você pode usar no final de ano para trocar o seu celular, ou para comprar uma viagem, ou para o seu lazer, ou para ajudar em casa. Então, coisas dessa natureza, não é? Então, é isso que nós estamos conversando com esses jovens e adolescentes neste momento, junto às universidades privadas, através da ANUP, que é a Associação Nacional das Universidades Privadas, que está que é a nossa parceira, para que a gente consiga conversar com essas universidades e, num segundo momento, no ano que vem, 2025, iniciar esse trabalho junto ao ensino médio, né? Agora, doutor, me deu a curiosidade de perguntar a você que convive, né? Só posso chamá-lo assim, convive com esses grupos de pessoas que fazem uso dos vapes, né? Predominantemente é entre os jovens, mas também tem os adultos, aqueles que são antigos tabagistas, que trocaram o cigarro tradicional pelos vapes também. Eles têm noção dos malefícios causados pelos cigarros eletrônicos ou não? Olha, esses grupos adultos, vamos chamar assim, né, que são adictos, né, adictos é uma outra palavra que a gente usa para viciado, né, que são dependentes da nicotina. Geralmente são pessoas que têm muita dificuldade de deixar o hábito de fumar, de deixar o tabagismo. O que eu posso garantir para essas pessoas é que existe tratamento, né? E o melhor tratamento que existe hoje, ele é disponível no SUS, né? O SUS fornece, né, o tratamento. Esse tratamento ele é baseado em 3 pilares, né, que se fizer de forma isolada não funciona, né? Um pilar é o medicamentoso, tem que tomar um remédio, um medicamento para diminuir a vontade de fumar. Tem que repor a nicotina, né? Por quê? Porque a pessoa ela é dependente da nicotina. Então, se você não fizer uma reposição, seja através de um chiclete, de uma goma ou de um adesivo que cola na pele, que vai estar liberando nicotina para a pessoa, ela vai querer fumar, porque ela vai precisar repor, o organismo precisa daquela substância, certo? E o terceiro pilar, que é fundamental, é a terapia comportamental. Essa pessoa precisa de apoio terapêutico, de um psicólogo, de um profissional treinado para isso, porque senão ela não consegue se livrar desse hábito. Eu garanto para você, assim, tem muitas pesquisas demonstrando isso, que o vape, o cigarro eletrônico, ele não substitui, ele não diminui os riscos de adoecer em relação ao cigarro tradicional. E o que acontece é aquilo que eu falei, muitas vezes a pessoa fuma as duas coisas, né? Fuma o cigarro eletrônico e o cigarro tradicional, aumentando ainda mais o risco. Última observação, o cigarro eletrônico, além dos malefícios do cigarro tradicional, ele tem algumas outras coisas a mais, né? Ele tem componentes eletrônicos, bateria, né? Então ele tem metais pesados. A pessoa está fumando chumbo, está fumando zinco, está fumando outros metais que às vezes no próprio cigarro não tem, né? E uma outra coisa que parece brincadeira que eu vou falar para vocês, gente, mas o cigarro eletrônico explode. Nós temos vários e vários casos de pessoas que tiveram seu rosto queimado ou deformado por uma explosão de um cigarro eletrônico. Muitos casos de pessoas que estavam com o cigarro eletrônico no bolso da calça, sentou em cima, aquele líquido vazou, queimou a perna da pessoa, né? Então, o melhor é não fumar.
vamos procurar um tratamento, vamos procurar um médico, vamos procurar um posto de saúde e vamos tentar. É difícil quem é viciado, quem é um adicto, né? Quem é um tabagista antigo, não é fácil, é uma doença, tem que encarar como sendo uma doença, tá? E que tem tratamento. Isso que a gente tem que entender, né? Doutor, você até falou aí que é uma doença, né? Inclusive a OMS considera o tabaco uma epidemia. Há risco dessa epidemia crescer em vez de reduzir? Então, no mundo, em vários países do mundo, isso tem uma certa essa tendência, né? Existe alguma tendência de aumento do consumo do tabaco, né? Isso daí, para quem viaja para a Europa ou vai para o Oriente, vocês percebem, principalmente no Oriente, que as pessoas fumam muito, né? E coisas que para a gente assim, é assustadora. A pessoa no ônibus, no metrô, fumando, é uma coisa que a gente não consegue mais conceber isso, né? O Brasil tem conseguido ser um exemplo para o mundo de uma política de saúde pública que conseguiu reduzir o tabagismo, né, e de uma forma bastante importante. O Brasil, junto com a Austrália, né, e a Turquia, são países que conseguiram reduzir muito o tabagismo. Então, no nosso país, a tendência é continuar em torno dos 10% que nós temos hoje de tabagistas e talvez diminuir isso, né? Isso vai aumentar se esses jovens e adolescentes começarem a fumar, né? Porque aí você cria uma quantidade enorme de pessoas em torno dos seus 20, 18, 20, 25 anos que começam a fumar e aí ficam dependentes e não conseguem mais parar, né? Que eu acho que é exatamente isso que a indústria está incentivando através do cigarro eletrônico. Tornando as pessoas cada vez mais doentes e dependentes, não é, doutor? Para a gente encerrar, coisa boa a gente tem que abrir o espaço e temos o dever aqui, enquanto TV Aparecida, para educar a nossa população. Então, eu vou pedir para o senhor indicar para a gente, para quem está assistindo principalmente o nosso programa desta noite, para quem está sofrendo isso dentro de casa, com os filhos, com os jovens, onde encontrar o movimento Vape Off, como colaborar, como contribuir para esse movimento. Olha, super obrigado por essa tua pergunta. Eu acho que assim, a gente tem que divulgar mesmo, né? Eu só queria lembrar antes assim, que o cigarro normal e o vape levam a muitas doenças, né? A principal dela é o câncer, e todas as pessoas que já tiveram câncer ou tem algum parente com câncer na família, sabe o quanto essa doença é uma doença difícil de ser enfrentada. Ela é uma doença que a família inteira adoece, né? Às vezes até a família, os amigos, os vizinhos, porque é difícil o tratamento. Mas, quando diagnosticado precocemente, muitas das pessoas curam, né? Alguns cânceres, a taxa de cura é 80%, 90%, né? Então, é importante, diante de qualquer sintoma, né, respiratório persistente, tosse que demora 3, 4 meses, etc., procurar um médico, né? Então, acho que isso é uma coisa super importante, além de parar de fumar, óbvio. O movimento Vape Off, vocês podem encontrar informações nas redes sociais da Fundação do Câncer, né? A Fundação do Câncer, as redes sociais é bem fácil, é câncer.org.br, né? Ou Fundação do Câncer em qualquer rede social, Facebook, Instagram, né? Do site da Fundação do Câncer e assim por diante. Nas redes sociais vai ter vários posts, vários redirecionamentos para materiais diversos. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, se você é um professor e quer fazer um debate com os seus alunos do 2º ano do ensino médio, por exemplo, e precisa de um vídeo de 10 minutos falando sobre o vape, a gente tem lá, pode baixar gratuitamente. Se você é um diretor de escola, quer imprimir uma cartilha, né, pequena, assim, uma folha de papel impresso, né, para mandar para os pais, chamando atenção para a questão do fumo e do vape entre adolescentes, tem o material lá. Então, nós construímos um material bastante adequado para conversar com esses adolescentes e com os professores desses adolescentes e jovens, para que a gente consiga, de fato, enfrentar essa epidemia de vape no Brasil, né? Então, o movimento Vape Off, em qualquer das redes sociais da Fundação do Câncer, né? A rede seria Fundacão, né? Do Câncer,
né? Ou cancer.org.br, que é o nosso site, tá bom? Tá bom, tá ótimo. Eu quero agradecer muito a participação do senhor aqui conosco no Aparecida Debate, dar os parabéns por essa iniciativa e dizer para todo mundo, dá para parar de fumar, seja o cigarro tradicional, seja o vape, parar enquanto é tempo de você cuidar da própria saúde. Não é, doutor? Muito obrigado, exatamente, viu? Seja sempre bem-vindo aqui na TV Aparecida. Estou à disposição. Até obrigado, mais, doutor. Boa noite. Boa noite, uma boa semana. E encerramos então o Aparecida Debate de hoje. Reveja esse e outros programas no canal da TV Aparecida no YouTube e em nosso Instagram, que é o @jornalismo TV Aparecida. Além das notícias e os bastidores da programação, você pode também sugerir temas para a gente debater aqui todas as terças-feiras. Uma ótima noite para você e até a próxima. Boa noite, ótimo descanso, até a próxima.